Bom, nós estamos recebendo a enfermeira responsável pelo setor de vacinação da Secretaria de Saúde do município de Ponciretã, Andréa Appel, que está aqui nos trazendo uma informação, porque na próxima segunda-feira, dia 23, inicia a campanha de vacinação contra a gripe. E muitos mitos já acompanharam essa campanha. No início havia até uma certa rejeição, especialmente por idosos, né? E me parece que essa consciência já foi se tomando, mas ainda surgem alguns mitos, algumas coisas envolvendo essa questão da campanha de vacinação, né? Por incrível que pareça, né? Já está comprovado por vários estudos e todos os órgãos de saúde do mundo aprovam isso, né? Essa questão da vacinação, mas ainda tem aquela questão que algumas pessoas ficam ainda com algumas dúvidas. Para a gente conversar sobre isso, falar da nossa campanha aqui, da importância dela, a Andréa está aqui junto conosco. Andréa, dia 23 de abril é o pontapé inicial para a campanha de vacinação contra a gripe. Está no período adequado, está certo, é agora mesmo que tem que ser feito? Como é que você avalia nessa condição do período da campanha, que vai de 23 de abril a 1º de junho, é isso? A 1º de junho, é. Perfeito, muito bem. Tá bom, tá adequado, é isso? Miguel, porque as vacinas aqui no Brasil, elas são feitas conforme o vírus que circula em outras partes do mundo, na Europa, na América do Norte, né? Porque enquanto aqui é verão, lá é inverno. Então, como o vírus, né, ele circula mais nessa estação do ano, então eles fazem um estudo dos vírus que circularam mais, né, durante nessas regiões, para depois produzirem a nossa vacina, né, em função desses vírus circulantes. Eu estou aqui para lançar, a 20ª campanha nacional de vacinação contra a influenza, ou seja, já são 20 anos de campanha, né, já está mais do que comprovado mesmo que essa vacina é eficaz, que ela é segura, apesar de, como você fala, muitos mitos, né? Mas é uma vacina segura e ela é necessária, Miguel, principalmente para os grupos de risco. Tá? Esse é o foco da campanha pública. As demais pessoas têm alguns locais. Tupã não tem uma empresa de vacinação, mas tem algumas vezes que vem, enfim. Mas no caso da campanha pública, o foco dela é as pessoas que têm mais necessidade. São mais suscetíveis a ter uma complicação em função da gripe, né? Quem são essas pessoas? Bom, nessa campanha, além dos indivíduos com 60 anos ou mais de idade, né, que seriam os idosos, serão vacinadas as crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos. Gestantes é muito importante, é um grupo de risco que está muito suscetível a complicações. As puérperas são aquelas mulheres que tiveram filhos, tá? E no decorrer de 45 dias após o parto. Os trabalhadores de saúde, os professores da escola pública e privadas que entraram na última campanha e vai continuar, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas. Então, que fique bem claro, não é todo e qualquer adolescente. O que é uma medida socioeducativa? Seriam crianças que estão aqui, digamos assim, aqui como na casa de passagem, tá? Um exemplo, já em outros centros, não sei se é FEBEM, que chamam, a antiga FEBEM. Case, eu acho que é agora. Mudou, assim. E a população privada de liberdade, ou seja, os presos e os funcionários do sistema prisional. Tá? Uma coisa que eu quero que fique bem claro, gente, é que nos grupos de doenças, tá? Crônicas, não é toda e qualquer doença crônica que entra, tá? Quero dar um exemplo aqui, ó. Doença respiratória crônica é uma doença grave, de moderada a grave. Por exemplo, rinite, sinusite, não é pra gente vacinar, porque se tu for analisar, 80% da população tem. Rinite, Então, são casos de asma, que fazem uso de corticoide, tá? Bronquiectasia, de fibrose cística, são doenças graves pulmonares.
Doença cardíaca crônica são doenças graves, tá? Ou que tenham alguma relação com, vamos supor, hipertensão arterial tem que estar associada com alguma outra doença. Doença renal crônica, pessoas que fazem diálise, estou dando exemplos, tá? Existem muito mais coisas. Doença hepática crônica, vamos supor, cirrose, né? Tudo tem uma indicação, não é simplesmente doenças crônicas simples. Diabetes também entra, tá? E assim, ó, é imperativo um comprovante, tá? A gente precisa de um comprovante para a gente poder liberar essa vacina. Não é simplesmente chegar lá e dizer, ó, eu tenho um problema, sou diabético, mas não tem como comprovar. Eu preciso da comprovação. Existe uma carteira, existe uma receita, né? Existem os atestados médicos para ver essa comprovação. A gente pede também para que os outros trabalhadores de saúde, por exemplo, que levem a sua identificação, né? Não é porque as pessoas moram aqui que a gente é obrigado a conhecer todo mundo que trabalha na saúde. Os professores também levarem alguma identificação, tem o número da matrícula que eles são registrados, ou um contra-cheque, alguma coisa que comprove que eles são profissionais da área. Tá? Tanto pública quanto privada. Exatamente, porque o ano passado foi nos passado uma lista, mas assim, ó, Miguel, a gente não tem tempo, é muita gente, entendeu? Se a gente for parar para procurar numa lista ali o nome de cada um, então a gente pede que cada um faça a sua parte, né? E seria isso, a princípio, os grupos de vacinações. Bom, Andréia, começa dia 23, que é uma segunda-feira, agora 23 de abril, e vai até o dia 1º de junho, 1º/6. Mas, normalmente, neste período, há um dia que chama de dia D, né, que é o dia que se mobiliza todo mundo para tentar fazer aquela vacinação num dia só. Aí que vem aquele argumento que eu falei a semana passada erroneamente. Eu comentei sobre a varicela, que seria a mesma coisa, mas me parece que na gripe de que é bom ter um dia em que a maioria da população seja imunizada junto. Isso. Não necessariamente. Esse dia D é um dia para chamar a atenção, é um dia que vai ter em todos os postos, né, de vacinação, porque a princípio a gente só faz a vacina onde tem salas de vacina, que seriam ali no posto do centro, na unidade básica de saúde, e no posto da Vila Marcial Terra. Nesse dia D, a gente faz vacinação em todos os postos, até para aquelas pessoas que não puderam se vacinar por falta de tempo, puderem ir. Se bem que esse ano nós vamos ter um horário diferenciado ali no posto central, que vai funcionar das 7h30 da manhã até as 18h30 né? Sem fechar ao meio-dia. Então vai ser um horário diferenciado para aqueles que não têm tempo, que trabalham em horário comercial, os professores puderem, né, procurar o serviço. Perfeito. Bem, e este dia D vai ser dia 12 de maio. 12 de maio. Nós temos a feira de Tupã do dia 10 ao dia 13. Vai ser o sábado da feira. Vai ser o sábado da feira. Não foi uma escolha minha, uma escolha do Ministério da Saúde, né? Não sei se vai atrapalhar ou vai ajudar. Vai ajudar, tu não tem como mudar esse calendário. Sim. Mas no dia D há um deslocamento de equipes, né? Vocês percorrem. Isso vai continuar programado para acontecer. Sim. Mesmo nós tendo a feira, que vai ter uma concentração de gente enorme no parque lá. Sim. Né? Será que é possível você ter um posto de vacinação, um local de vacinação lá? Olha, a gente pode até tentar, vamos ver, dependendo se a gente tiver funcionários, equipes disponíveis, né? Porque tem funcionários, mas eles estão envolvidos também, tem outras. Nesse roteiro, né? Perfeito, muito bem. Bom, você já tem metas? Porque normalmente o governo estabelece alguns números que precisam ser atingidos. Tupã já tem isso? Não, todos têm. É 90% de todos os grupos que a gente tem que atingir. O que tu já tem os números dos grupos? Não, ainda não. O ano passado, a gente atingiu todas as metas de todos os grupos, menos das crianças. Poxa. Menos das crianças. As crianças sempre foi um problema aqui em Tupã. E daí a gente analisando, mesmo que a gente depois pega as vacinas de rotina para fazer, daí a gente analisa, mas por que não levou? Não sei se é por desconhecimento ou por medo, né? E eu volto a dizer, as crianças são um grupo suscetível. Uma gripe numa criança pode ser perigosa, né? Nessa faixa etária, então eu peço aos pais
que pensem bem e levem suas crianças para vacinar. Algumas crianças que vão ser vacinadas pela primeira vez, elas fazem as doses em 2 vezes. Muitas vezes os pais levam para fazer a primeira dose, não levam para fazer a segunda. Aí a criança acaba 30% imunizada, né? Pouca imunização, perto do que poderia ser. André, a influenza tem várias, eu não sei como é que chama, se é cepas variáveis, como é que se chama? Vários tipos de gripes, né? O mais conhecido é H1N1, que normalmente o pessoal fala, né? Mas tem muitas variáveis e de tempos em tempos surgem algumas especulações aí sobre algumas variáveis da gripe que seriam extremamente agressivas ou muito fortes, enfim, e o mundo já viveu isso em várias oportunidades. Nós tivemos várias vezes caos mundial aí por causa da gripe, né? A gripe aniquilou muitas populações. Agora, por último, eu recebi, e você comentou comigo no intervalo que também recebeu, algumas informações dando conta de que teria uma variável que seria H3N2 e que isso seria extremamente agressivo e que causaria um caos total, nós não teríamos condições de atender, os hospitais não poderiam atender, enfim. Essa H3N2, isso é um fato real, isso é uma preocupação e ela estaria incluída nos vírus que a gente vai receber na vacina? Miguel, eu ouvi falar muito sobre isso, né? E no curso que a gente teve a semana passada, eu vim aqui para desmentir. Está circulando boatos pelo WhatsApp, até de um médico da Unicamp. Um especialista, isso, eu ouvi falar. Assim, ó, essa H3N2, ela não é mais perigosa que a H1N1. Ela já circulou em outras ocasiões, tá? Já houve vacinas com essa cepa, tá? Então, desmentindo, a H1N1 continua sendo a cepa mais perigosa. Essa H3N2, ela tem um maior impacto em idosos, mas ela vai estar na nossa vacina, tá? E a cepa que mais circula entre nós é as cepas B, que é essas gripes mais comuns que acabam atingindo a todos, tá? Então, assim, desmentindo, não se desesperem, não existe um vírus pior que a H1N1, né? Que não vai ser devastador, que não vai lotar hospitais e pós-saúde. Essa cepa circulou realmente, mas já existiram outras vezes e não aconteceu nada fora do que é normal. Do que é normal. O que a gente faz é proteger os grupos mais vulneráveis, né, que são esses que eu falei, e consequentemente evita a circulação do vírus, né, e para evitar as mortes, que é o pior que pode acontecer. Quantas cepas tem a vacina? Ah, Miguel, aí tu me pegou. Acho que tipos de vacinas dizem que existem milhões de vírus, né? Milhões de vírus. Mas por essa que o poder público recebe? É como eu disse, eles fazem um estudo nas que mais circulam, nos vírus que circulam mais, né? Nos outros países para poder desenvolver, mas gripe existem diversas, né? E não confundir gripe também com rinite. Tem rinite, resfriado comum, é diferente. A gripe, ela causa febre, ela causa dor no corpo, né? Ela causa dor de cabeça, ela, digamos assim, ela debilita a pessoa. Já um resfriado, não. A gente tem a coriza, fica um pouquinho mal, mas nada que... Enfim, nada que torne incapacitante. Muitos falam que a vacina pública seria menos eficiente do que a privada. E outros falam ao contrário, que a vacina pública tem mais abrangência ou eficiência que a privada. Eu sei que é muito difícil você falar isso porque existem privadas e privadas. Enfim, o que eu sei é que a nossa... ela pega 3 tipos de vírus, enquanto a privada é 4. Ah, sim. Teria um vírus a mais, uma cepa a mais. Isso. A diferença que eu sei é isso. Bom, então, só para reprisar, contraindicações. Sempre vocês falam naquela questão da alergia ao ovo, né? Isso. Afora isso. E alguém que já teve, mas tem que ser reações graves em outras ocasiões que tomaram a vacina, tá? Não alérgico ao ovo, tem que ser alérgico mesmo, porque às vezes a pessoa acha que é alérgica, não tem certeza, né? E se teve um evento grave. As pessoas falam muito que tem reações graves a essa vacina,
a gente não entende muito porque essa vacina ela é feita de vírus morto, atenuado, né? Quer dizer, de vírus morto. Então não teria porquê. Sabe? Se fosse uma vacina de vírus vivo, até a gente entenderia, mas ela é feita de vírus morto, então não seria para causar essas reações que as pessoas falam, né? Algumas pessoas falam assim, eu nunca tive, faz anos que eu não tenho gripe, agora me vacinei, me deu uma gripe violenta. A Andréa estava explicando que existem milhares de formas do vírus, né? A vacina, a pública, que ela tem a responsabilidade de aplicar, atinge 3 cepas, né? Se você pegar um vírus que não esteja incluído nessas aí, talvez você consiga se imunizar, mas talvez não, aí está fora, né? Sim. E também tem um prazo, Andréa, de eficiência nisso, né? Você aplica a vacina hoje e você não está imunizado na meia hora seguinte, né? Qual é o tempo que leva para a pessoa atingir o ápice de resistência? Uns 15 dias. Uns 15 dias. E a duração também não é a de eterno. Quer dizer, eu me vacinei há 2 anos atrás, estou protegido por 10 anos. Não, é em torno de 1 ano. Tanto é que tem a vacinação todos os anos, né? Perfeito. Não, uma vez imunizado, essa vacina não é durável para sempre. Bom, a gente sabe que, por exemplo, as equipes de futebol investem nisso e aplicam nos atletas, né, que são pessoas saudáveis, extremamente saudáveis, atletas de ponta, enfim. Muitas empresas fazem isso como prevenção para evitar falta ao trabalho ou falta de atividade intensa com a pessoa, enfim. É comprovado que não há dúvida, fazem 20 anos que nós estamos tendo a campanha, essa é a 20ª campanha, né? Então já tivemos 19 aí. Com certeza diminuiu o número de pessoas com gripe, isso é dado estatístico, né? E de mortes também, né, Miguel? Principalmente de mortes, né? As pessoas até adquiriram, mas com mais resistência. Então não há dúvida que você tem que participar da campanha. Se enquadra nessas características que a Andréa colocou, das pessoas atingidas pelo poder público, você tem isso gratuito, né? É de graça, o governo paga para você ter isso. Não só paga a vacina, disponibiliza toda a estrutura, porque isso exige uma estrutura enorme de armazenagem, de transporte, de técnicos, de pessoas capacitadas a aplicar, horário de trabalho, enfim, eles vão parar lá no dia 2 de maio, toda a prefeitura vai se dedicar a isso, né? Isso para o seu bem. E eu estou recebendo agora aqui a informação do pessoal da produção, que o presidente do Sindicato Rural, o Dr. Fernando Hernandes Cunha, está nos ouvindo. Um abraço, Fernando, obrigado pela companhia. E ele informa que disponibiliza lá a fazer um ponto de vacinação no Parque do Sindicato, fica disponível se houver essa possibilidade de você se instalar. Vamos fazer o possível, vamos tentar. Né? Quer dizer, de parte do sindicato, até eles colocam-se à disposição, então com certeza a gente sabe que o município vai tentar o máximo possível de que isso seja se de repente viável, não for no né? dia D, a gente pode tentar em algum outro dia, né? Porque a feira vai de 10, que eu acho que é na quinta-feira, se não me engano. Na quinta-feira até o domingo, dia 13. Então, podia ser interessante. De repente é uma possibilidade, né? A Milda está perguntando, ela fez uma cauterização no coração com anestesia geral. Para fazer a vacina tem que ter autorização do cardiologista? Eu acharia interessante, sim. Eu acharia, porque ela passou por um procedimento bem agressivo, bem intenso. Então, a gente, na dúvida, a gente sempre pede para ver com o seu médico, né? Para consultar, para ter certeza, né? Na dúvida... Nesses quadros clínicos mais acentuados, digamos assim, é interessante, ou é importante que o médico ateste a vacinação. Exatamente, mesmo porque alguns ainda dizem que alguns casos não podem fazer a vacina. Então a gente acha interessante que a pessoa procure o seu médico para a gente ter certeza. A gente não gosta de arriscar. Né? Perfeito, muito bem. Bom, você está com o programa Variedades, nós estamos com a Andréa, que está aqui como enfermeira responsável pelo setor de vacinação, nos trazendo informações sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe, que ocorre a partir de segunda-feira, dia 23, e vai até o dia 1º. Essa campanha é nacional, Andréa, quer dizer, Sim. Não há necessidade da pessoa comprovar algum tipo de ligação com a região ou residência. Digamos que a pessoa esteja de passeio em Tupã, ou ao inverso, a pessoa de Tupã esteja passeando lá em Caxias do Sul. Se for do grupo de risco, tem direito, sim. Tem direito, basta chegar em qualquer posto de saúde durante essa fase aí, em todo o país, né? A Maria pergunta se terá a vacina da gripe no posto da Vila Marcial Terra. Vai ter sim, Maria.
Vai ter, tranquilo. Então tá bem. Os postos de saúde, nos dois, vai ter permanente. Vai ter permanente. Do dia 23 ao dia 1º de junho. Exatamente. No dia 12 de maio, que aí sim haverá os postos volantes, além dos postos de vacinação. Exatamente. Perfeito, muito bem. Eu já estou sabendo da coisa. Sim. Bom, eu quero primeiro agradecer a Andréia pela gentileza, né, de vir até aqui e pela preocupação dela. Aliás, ela estava bastante preocupada, ela foi bem reticente na questão de eu falar da outra campanha que aconteceu, porque ela tem receio que as pessoas confundem. Então, por favor, não confundem. Fui eu que pedi para ela falar sobre a varíola. Nós temos, então, a partir do dia 23, agora, na segunda-feira da semana que vem, né, estará aqui no posto de saúde do centro e do bairro Marcial Terra, até o dia 1º de junho, a campanha de vacinação contra a gripe para os grupos de risco, né? André, eu vou pedir para você repetir o grupo de risco, antes de nós encerrarmos, porque as pessoas talvez não tenham bem se atido a isso, e é para essas pessoas que está destinado a vacinação pública, por favor. Bom, os grupos os prioritários para vacinação são crianças de 6 meses a menores de 5 anos, ou seja, menores de 6 meses não se vacinam, gente. Gestantes, puérperas, são aquelas mulheres no período até 45 dias após o parto. Trabalhadores de saúde, por favor, levem um comprovante. Professores das escolas públicas e privadas, por favor, levem um comprovante. Povos indígenas, aqui eu notei que a gente tem alguns indígenas na rodoviária, a gente vai tentar alcançar esse pessoal. Indivíduos de 60 anos ou mais de idade. Os adolescentes de 12 a 21, medidas socioeducativas, né? Seriam. E a população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, se vir alguém de fora, tá? E as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis em outras condições, tá? Levar alguma coisa que comprovem essa doença, né? Eu sou proibida, gente, de vacinar, já veio um ofício para mim, proibida de vacinar quem não faz parte dos grupos de risco, tá? A Ivani está levantando uma questão aqui que você já comentou, mas eu vou trazer a volta. Quem tem problemas de rinite, sinusite, precisa de receita médica para fazer a vacina? Olha, rinite e sinusite não fazem parte do grupo de risco para receber a vacina, tá? Seria casos de asma com uso de corticoide, né? São doenças... bronquiolite, bronquites, asma, tá? Essas sim, são doenças para fazer. Porque se eu for vacinar, como eu disse, né, doenças, rinite, sinusite, eu não vou ter vacina para todo mundo. Claro, sem dúvida. Tá? Bom, quando a pessoa tem uma questão, por exemplo, respiratória grave, uma asma grave, acentuada, aí sim é preciso ter receita para que comprove isso. Exatamente, receita ou um atestado médico, tá? Eu preciso de uma comprovação, gente. Eu não me lembro, a gente não se lembra, às vezes as pessoas, mas eu vim o ano passado, já trouxe. É preciso, as pessoas têm que entender que é necessário todos os anos, esses comprovantes, eles exigem todos os anos eu tenho que prestar contas ao Ministério da Saúde, tá? Então, é obrigatório a apresentação de alguma coisa que comprove essas doenças. Tá? Você falando antes da diabetes, e a Odessa está perguntando, quem tem a carteirinha de diabético, precisa ter a receita do médico para fazer a vacinação? Tem a carteira, que a carteira geralmente está a receita anexada, né? Sim. Eu também não posso me fiar simplesmente numa carteira. Eu preciso ter a receita com a assinatura do médico, né? As coisas têm que ser mais... formais, digamos assim. Exatamente, tá? Até para não dar problema depois, tá? Porque eu tenho medo, assim, ó, que se a gente não enviar esses comprovantes, com o decorrer do tempo, essas doses de vacina possam vir a diminuir aqui em Tupã. Sim. Né? O Ministério vai entender que há um abuso da comunidade e aí vai restringir. Exatamente. Perfeito. Bom, porque, claro que o ideal seria você atingir a vacinação de toda a população. Mas com o poder certeza, público era o meu sonho que o poder público pudesse abrir mais a mão e disponibilizar essa vacina para 100% da população, digamos assim, ou quem quisesse, né? Mas, infelizmente, a gente não tem isso ainda. Perfeito. Mas nós temos um número bem significativo. Você lembra quantos foram o ano passado vacinados? Assim, por cima, um número redondo, aproximado? Não, Miguel, acho que dá em torno de 7, 8 mil pessoas. É um número muito expressivo, né? Quase um terço da população, acredito. É um terço da população, seria em torno de um terço da população da cidade. Fora os que se vacinam em clínica particular. Clínica particular, perfeito, que também é um número bem significativo. Isso. Então, sem dúvida, nós temos uma boa abrangência. Então, vamos lá, né? Você que se encaixa, os que se encaixam nas condições de receber aí
por parte do poder público, é tranquilo, você já pode ir a partir do dia 23, né? Quanto antes você for, melhor, né? Porque você tem esse período de cerca de 15 dias para que atinja o pico de proteção e depois por cerca de um ano. Normalmente, a campanha do passado foi esse período também? Não lembro. Geralmente começa em abril, eu não me lembro direito se foi mais, acho que foi mais no meio do mês. Uhum. Mas enfim, fazem praticamente um ano. Quer dizer, quem recebeu ano passado agora está já acabando a sua proteção. Então é hora de reforçar, né? Portadores de câncer de pulmão, pode se vacinar? Pode e deve. Pode e deve. Uhum. Porque essa é uma questão grave, sim, né? Sim. Sem dúvida. Claro que isso comprovado com documentos, né? Sim. Toda coisa que não for a exceção, por exemplo, uma pessoa com mais de 60 anos é barbada. Chega lá e mostra a carteira. Com certeza. Uma criança, uma certidão. Os demais casos têm que levar um documento. Professores, trabalhadores da saúde, qualquer pessoa que seja, não se enquadre nessa questão mais fácil de identificar, tem que levar um documento. Até para ajudar a gente no andamento na agilizar, porque são muitos grupos prioritários, é idoso, é criança de colo, é gestante, então assim, deixar essas pessoas esperando na fila, né, é muito mais fácil para cada um se organizar, né, do que para a gente depois tem que estar correndo atrás das informações. Então eu peço a colaboração, no início é muita gente, dá fila, as pessoas de idade têm que ficar esperando na fila, então eu peço a colaboração. Também não precisa ir todo mundo no mesmo dia. Aliás, o horário de atendimento, como é que vai ser? Assim, vai ser no posto do centro, vai ser das 7h30 até as 18h30, sem fechar o meio-dia. Vai ter um longo período, tá? Mesmo assim, dia 24, dia 25, dia 26, todos os dias? Todos os dias até, pelo menos assim, vamos nas primeiras semanas, tá? Uhum. Nas 3 primeiras semanas, no primeiro mês, até começar diminuindo, tá? E no posto da Vila Marcial Terra também, né? Das 8 ao meio-dia, dá umas 4h30, porque a gente precisa de um tempo, a gente tem que chegar, a gente tem que organizar a sala, a gente tem que colocar as caixas para gelar, atingir a temperatura ideal, então, né, tem que ter paciência. Outra coisa, Miguel, que eu queria pedir para o pessoal, procurarem não irem segunda de manhã. Por quê, gente? Já vou explicar. Segunda de manhã é um dia que a gente faz vacina nos recém-nascidos. São crianças que vão receber as vacinas pela primeira vez, que é feito das 7 à 1 da tarde, sem fechar o meio-dia. Então, assim, para não deixar essas crianças que não têm imunidade nenhuma, esperando na fila, procurar evitar segunda-feira de manhã. Podem começar a ir a partir da tarde. Tem os outros dias, a campanha vai durar mais de 1 mês e meio, não precisam se desesperar. Para todos os grupos de risco nós temos a vacina, tá? Não precisa haver aquele desespero. E seria isso, né? Não procurem num dia só, porque vocês vão pegar fila. O ano passado choveu, as pessoas ficavam ali embaixo na chuva, porque a gente não tem uma estrutura enorme para abranger uma quantidade enorme de gente. Então, com calma, a vacina não vai faltar. Tá? Perfeito. Nesta segunda ou em todas as segundas? Todas as segundas eu peço, então. Porque é onde dá mais movimento de crianças e principalmente os recém-nascidos. E a gente não gosta de deixar esperando. Eu sei que idoso é prioridade, gestante é prioridade, mas tem os recém-nascidos que... Nesse teu caso, todos são prioridades. Claro, e daí... Não tem como. E daí ali dá muita briga, eu me lembro, porque todo mundo quer passar na frente, mas todo mundo é prioridade. Tudo é prioritário, né? Então fica bem complicado pra gente ali. Com certeza. André, novamente muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho. A gente fica à disposição nesse período todo aí, se alguma outra orientação ou sugestão de parte de vocês queiram trazer à comunidade, por favor, a gente fica à disposição porque é uma questão que envolve a comunidade como um todo e a saúde pública, né, atinge a todos nós. Aí não importa a sua condição financeira ou social ou de influência, enfim ou não, mas todos nós somos passíveis de ser atingidos por um vírus, mesmo que você tenha resistido à gripe já por muitos anos, de repente este ano vem uma variável que você não esteja tão preparado para recebê-lo, ou você tem uma baixa imunidade, alguma questão momentânea pode lhe atingir. Então, os que se encaixam nessa questão da vacinação pública já podem se encaminhar a partir do dia 23, de preferência à tarde,
e vai até o dia 1º de junho, com bastante tempo para a gente fazer a vacinação, e o dia D vai ser no dia 12 de maio. André, novamente, obrigado, e o microfone à sua disposição, se algo mais você queira colocar, senão é só despedidas, e eu acho que vai ser momentâneo, a gente vai se socorrer de ti de vez em quando para saber como é que está o andamento da campanha aí, né? Sim. Não, chamar o pessoal, né, para comparecer, principalmente as crianças, que é uma faixa etária que a gente nunca consegue atingir a meta, tá? Fazer um apelo para os pais, é uma vacina segura, procurar o serviço de saúde com tranquilidade, e é só segunda de manhã que eu peço cautela para o pessoal ir. A partir de segunda de tarde, nos outros dias podem ir de manhã e de tarde, tá? É só segunda de manhã. As segundas-feiras, em função da vacinação dos menorzinhos, dos recém-nascidos, né? Que a gente não quer deixar esperar. E é uma vacinação que exige muita calma, é demorada, então aquela fila vai se acumulando, então procurem evitar. Tem todos os outros dias da semana, tá? O posto vai ficar aberto até mais tarde, vai ficar aberto ao meio-dia, então nós estamos lá à disposição. André, perfeito. Muito obrigado, Andréa Appel, que é enfermeira responsável pelo setor de vacinação, nos deu bastante detalhe aí sobre a campanha da vacinação contra a gripe, que começa a nível nacional no próximo dia 23.